Bom dia, texto de Coletânea Geral MD7, O Celibatário, hoje na leitura do tema extraído e a Bíblia Falada. O dízimo no Antigo Testamento, origem, significado e aplicação, lido em texto de Coletânea Geral MD7, O Celibatário. O dízimo no Antigo Testamento é um dos temas mais debatidos entre a fé cristã. Ele era uma prática comum entre os israelitas e possuía um significado muito mais profundo do que apenas a entrega de bens materiais. Neste artigo, você vai entender a origem do dízimo, sua aplicação na lei mosaica e a sua relação com os tempos modernos. Além disso, exploraremos aplicações na lei mosaica e na sua relação com os tempos modernos. Além disso, exploraremos como essa prática foi transformada ao longo do tempo e qual a sua relevância para os dias atuais. Contente-se. O que é o dízimo no Antigo Testamento? A primeira menção do dízimo na Bíblia. O dízimo como prática do povo de Israel. Como o dízimo era utilizado no Antigo Testamento. Sustento dos levitas e sacerdotes. O dízimo para os necessitados. A relação entre o dízimo e nas festas religiosas. O dízimo no contexto da lei mosaica. A regulamentação do dízimo em Levítico e Deuteronômio. A obrigação e as bênçãos associadas ao dízimo. O dízimo e os profetas do Antigo Testamento. Malaquias 3:10, a promessa da provisão divina. As críticas proféticas ao mau uso do dízimo. O dízimo no Novo Testamento, continuidade ou mudança. Jesus e o dízimo. O que ele disse? A diferença entre dízimo e ofertas voluntárias. O dízimo nos dias de hoje, aplicabilidade e reflexões. O dízimo como princípio espiritual, dízimo obrigatório ou liberalidade cristã. Conclusão. O que é o dízimo no Antigo Testamento? O dízimo no contexto bíblico significa a 10ª parte. No Antigo Testamento ele era uma contribuição obrigatória que os israelitas entregavam como forma de adoração e sustento dos sacerdotes e necessitados. Essa prática está presente desde os primórdios da história bíblica e tem registros importantes que mostram sua evolução ao longo do tempo. A primeira menção do dízimo na Bíblia, o primeiro relato do dízimo aparece em Gênesis 14, versículo 20, quando Abraão entrega o Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, a 10ª parte de tudo que possuía. Esse ato não foi uma exigência da lei, mas há um gesto espontâneo de gratidão e reconhecimento da soberania divina. Bem, aqui eu abro um pequeno parênteses. Em relação ao dízimo de Abraão, Abraão tem o dízimo numa época que não havia lei mosaica ainda, que o dízimo é de origem pagana. Então, ele não tinha terra fixa, ele era nômade. Abraão, já agora naquela época, era nômade. Então, ele fez o sobrinho dele, o Ló, foi sequestrado por algumas tribos, que reuniram e confrontaram com outra tribo que não aceitava a exploração deles, dos outros reis. Então, sequestraram, venceram, a tribo rival venceu e levou todos aqueles das outras tribos cativos, como escravos, seus bens, tudo levaram como para os reis e pegou aquele povo como escravo. Então Ló, que era sobrinho de Abraão, foi sequestrado também porque vivia naquela terra e foi sequestrado e foi posto como escravo. Com o passar de algum tempo, avisaram para Abraão que o sobrinho dele foi sequestrado, ele estava vendo como que escravo na terra lá de Sodoma. Então, o Sodoma, quando ele foi sequestrado lá pela outra tribo, Então ele foi sequestrado, então
Abraão juntou os 318, que eles costumam fazer a corrente de 318, aí mas não soltaram, tinha Abraão, que ele reuniu e foi lá com o padeiro, o rei, e resgataram todo aquele povo e todos os bens que ainda tinha, resgatou todo o dinheiro, todo o material, né? E os povos. Então, quando Abraão resgatou todos, Abraão veio para ter o time de tudo, porque ele não queria ficar com nada para depois não falar que ele ficou com alguma coisa, né? Então ele deu todo o dízimo. Abraão nunca deu dinheiro dele, né? Que não tinha nem para quem entregar, porque eles eram nomes. Né? Abraão só tem um relato na Bíblia que só deu aquela vez, deu tudo que dispostos de guerra. E devolveu o povo para suas terras e não ficou com nada. Então Abraão tinha dinheiro, mas não se tem respaldo bíblico para dizer que o dízimo é dinheiro, contando que ele devolveu tudo o que ele resgatou, mas ele não devolveu dele, ele não deu, né? Ele devolveu o que ele tinha resgatado lá, e pegou o sobrinho lá, trouxe o sobrinho dele, e os bens das tribos que foi sequestrada, e foram devolvidos, dinheiro, material, tudo, não ficou nada. E não foi dízimo, aquilo foi dízimo de guerra, esporte de guerra, numa época que não havia lei mosaica, que só surgiu depois de 430 ou 400 anos depois, a lei mosaica, né, que o povo voltou depois para Israel, para a terra prometida. E aí surgiu que Abraão, Moisés, quando estava no monte lá recebendo a tábua da lei, quando desceu, o povo estava restaurando um bezerro de ouro. Então Deus escolheu aquela tribo e mandou que ele escreveu 603 preceitos, com mais os 10 das tábuas, são 613, né? Que eram divididos em lei cerimonial, lei civil e lei moral. Pois bem, o que se conserva hoje em dia dessas leis é a lei moral, onde está incluído a oferta. As ofertas é aquilo que ele diz assim: Deus gosta de quem tem com alegria, não com opressão, nem por medo, né? Mas sim que tem com alegria aquilo que toca no seu coração. Então a oferta é uma coisa que é preservada na lei moral, que não foi abolida a lei moral. A lei moral é a lei eterna, que foi apirrocada, mas foi apirrocada depois que se cumpriu a lei, toda a lei mosaica, né? Jesus veio para cumprir a lei, ele não veio para apirrocar, mas quando ele morre na cruz, que ele rende o seu espírito para Deus, ele diz: eis que tudo está consumado. Ele nos tirou da maldição da lei para trazermos para a graça de Deus. Hoje vivemos sobre a este da graça, período da graça, não da maldição de lei, né? Que eram 603 preceitos, que se preserva, são os 10 mandamentos, que foram escritos em 2 tábuas no monte, e 5 em cada tábua, dada por Deus. E Deus escolheu o povo de Israel para que pudesse viver e praticar os 603 preceitos, para poder ter a oportunidade de alcançar a salvação, né? Porque já não havia mais salvação para aquele povo. Então Jesus nasceu, cumpriu toda a lei, foi perseguido pelos judeus e pelos romanos. Os judeus perseguiam Jesus com a Bíblia. Pode ver quem lê a história de Jesus Cristo, das curas, das coisas que ele fez, ele era sempre contestado com a Bíblia. Ele lá rebatia, porque ele não veio para viver o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Ele veio para trazer um novo mandamento, que é o mandamento do amor. Devido à sua morte na cruz, apirrocou e surgiu uma nova lei, né? Quando surge um novo sacerdote, uma nova lei, concomitantemente, ela é colocada, né? Para poder substituí-la. Então, a lei do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ter o próximo como a ti mesmo. Mandamento que veio, que Jesus veio, cumpriu toda a lei, morreu na cruz, rendeu seu espírito, nos tirou da maldição da lei e nos trouxe para o novo mandamento, mandamento do amor, que é a lei moral, que é eterna, que a pirrocada em questão seria a lei cerimonial, a lei civil, que hoje nós não temos mais controle da igreja,